que você, por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 45. Evangelho de Mateus, capítulo 27, verso 45. Hoje é o domingo que antecede o início do jejum, e eu quero, tanto no culto da manhã, eu falei um pouco, foi uma mensagem mais doutrinária, e hoje agora também gostaria de conversar com vocês sobre algumas preocupações pastorais que Deus tem colocado ao meu coração, que o Senhor fale conosco nessa tarde. Evangelho de Mateus, capítulo 27, verso 45. Diz assim: E houve trevas sobre toda a terra do meio-dia até as 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lamé sabactani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando por Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebedou-a em vinagre e colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para que bebesse. Os outros, no entanto, disseram: deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Jesus, porém, bradando novamente em alta voz, entregou o seu espírito. Naquele momento, o véu do templo rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas fenderam. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Estes, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente, vamos ler juntos? 1, 2, 3. Verdadeiramente este é o Filho de Deus. Curve sua cabeça. Senhor Jesus, nós precisamos da tua palavra, e nós nos desarmamos agora. Nos desarmamos das nossas opiniões, do nosso orgulho, nos desarmamos do ego e pedimos: Pai, fala conosco nesta noite. Nós precisamos tomar decisões. Chega de perder tempo. Que a tua palavra venha incendiar minha alma, liberar-me para viver o novo, Senhor. Toca em áreas tão profundas que nem eu mesmo tenho coragem de tocar. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, que ao findar desta reunião possamos voltar para os nossos lares carregados de uma palavra poderosa que mudou a minha vida, que mudou a minha perspectiva. Sopra, Espírito Santo, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Esse texto no capítulo 27 é um texto muito intenso, que fala sobre a morte de Jesus e os efeitos da sua ressurreição, não só nele, mas como no ambiente onde ele estava passando o processo da morte para a vida. Toda vez que eu leio esse texto, para mim é um raio-x do que é o Evangelho. O Evangelho não tem nada de morno. Nada no reino de Deus é sonso, é fraco, é passivo. Não. Se você quer uma fé sonsa, se você quer uma fé frágil, se você quer uma fé politicamente correta, cristianismo não é para você. Porque tudo que o cristianismo não é frágil, é intimidatório. Não. A verdade é que todos nós viemos à igreja, ou pelo menos começamos a vir, e existe em nós um desejo: eu quero ir além. Por que você tem vindo à igreja? Eu preciso ir além.
Eu quero que minha família seja alcançada, eu quero que os meus filhos sejam alcançados, eu quero ter uma vida espiritual sólida, eu estou muito mal no meu trabalho, eu estou me sentindo inseguro. Então eu entendo que o Evangelho é uma proposta de ir além, de chegar num degrau que naturalmente eu não chegaria, de ter uma experiência de vida tão poderosa que vai transformar tudo em mim. Só que a gente olha muito para ir além. Agora a pergunta que fica é: o que tem antes do ir além? Aqueles que vão além, o que fazem antes de ir além? O que fazem as pessoas cristãs que rompam e furam bolhas? O que fazem famílias que estavam destruídas e agora, pelo poder do Evangelho, estão rigorosamente transformadas? O que fazem casais que têm um casamento seco, sem óleo, sem vinho, sem graça, e agora estão indo como um casal além? O que faz? Porque o desafio não é querer ir além. Qualquer pessoa minimamente capaz de pensar, ela deseja crescer. Só um doente não quer crescer. Mas o segredo é: o que tem antes? O que vem antes desta promoção, deste poder que embriaga a alma, essa visão que me torna capaz, seja qual for o desafio? A fé convida você a chegar onde poucos chegam. Há uma vida baseada na fé cristã, é uma vida rara. Você sente o que a maioria não sente, você anda num lugar que a maioria não anda, você fala coisas que a maioria não fala. A fé te desafia, e é por isso que a gente sempre vai ser odiado e invejado, porque a fé cristã nos faz brilhar mesmo. A fé cristã nos coloca num pedestal mesmo. Um cristão lavado e remido no sangue de Jesus, ele chegando mesmo. Ele olha para a morte e todo mundo está dizendo: foi. E ele diz: foi nada, eu vou orar primeiro. Ele vê uma situação degringolando e ele não vai arrancando lágrima, ele vai dobrar o joelho. Agora, o que faz uma pessoa ir além? Qual é o desafio? O que vem antes do ir além são duas coisas. A gente viu aqui em Jesus: sacrifício e doação. Estar vivendo uma vida além tem tudo a ver com a capacidade que eu tenho de me sacrificar, de entregar. A gente sabe que um ambiente como esse é gostoso. Muitas vezes eu vim aqui, entrei aqui, as canções me envolveram e eu chorei muito. Muitas vezes o pastor está pregando e a palavra toca, porque algumas vezes Deus coloca o dedo na ferida, e junto com o dedo de Deus na ferida, Ele traz um bálsamo tão maravilhoso. E eu digo: nossa, eu estou indo para casa aliviado. Depois desse culto eu estou me sentindo nas nuvens. Mas se sentir nas nuvens na hora do culto não quer dizer que você vai viver além. Ter 2 horas de prazer aqui na igreja, onde você sente realmente as preocupações indo embora, mas aquele que te preocupou está lá fora e ele vai te preocupar. O culto é poderoso, estar aqui é maravilhoso, mas além das sensações, nós precisamos entender que ir além significa sacrifício, entrega. Veja, o texto diz que quando Jesus se entrega na cruz do Calvário, e quando ele se entrega e morre, ele dá o último suspiro, aconteceu um fenômeno: o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Para quem não sabe, na época em que o povo hebreu estava vagando no deserto, durante 40 anos foi construído um templo móvel chamado tabernáculo. Então esse templo eles montavam quando a nuvem de Deus parava, e quando a nuvem de Deus se movia, eles desmontavam para seguir a nuvem. Esse tabernáculo tinha 3 grandes compartimentos. O primeiro compartimento chamava átrio, ou pátio. Todas as pessoas entravam no átrio. Lá havia um altar de bronze, onde as famílias levavam animais, imolavam os animais e pediam perdão pelos seus pecados. No meio de todo esse pátio havia outro cômodo chamado Santo Lugar.
E havia 3 elementos de ouro, uma mesa com os 12 pães, uma mesa de ouro com os 12 pães, simbolizando a unidade das 12 tribos. Havia um incensário que fumegava incensos 24 horas, também de ouro, que simbolizava as orações que subiam a Deus. E havia um grande candelabro, uma menorá, que ficava acesa 24 horas. Os sacerdotes se revezavam para jogar azeite. Só que atrás desse santo lugar tinha um véu muito denso, muito grosso, porque esse véu separava 2 ambientes: o santo lugar do santo dos santos. E lá no santo dos santos era diferente. No santo dos santos havia uma arca chamada a Arca da Aliança, 2 querubins de ouro maciço em sua tampa. Dentro da arca havia a vara de Arão, maná, a tábua dos mandamentos. E a Bíblia diz que lá na arca tinha a presença de Deus. E sabe isso que você sentiu aqui no culto? Não era qualquer um que sentia, não. Isso que você sentiu aqui no culto, só o sumo sacerdote sentia uma vez por ano. E não podia ter pecado. Ele tinha que entrar atrás desse véu, com uma corda amarrada na cintura, sininhos na barra do vestido, e alguém ficava no santo lugar segurando a corda, porque se de repente não tivesse barulho do sumo sacerdote andando no santo dos santos, podia puxar que o homem tinha sido fuzilado pela glória de Deus, porque ele não poderia entrar em pecado. Tamanha o nível da santidade que havia ali. Só que o texto que eu li para vocês, de Mateus capítulo 27, de quando Jesus suspirou na cruz, a Bíblia diz que o véu, esse véu que permitia que apenas uma vez por ano o sumo sacerdote entrasse no Santo dos Santos, esse véu foi rasgado de alto a baixo. É como se Deus falasse: olha, de repente tinha uma catraca que só passava um por vez, mas agora eu estou abrindo uma avenida para que todos os homens, não importa a cor, não importa a raça, não importa a origem, não importa se você teve uma infância ungida, ou se você foi parte da Capetolândia, não importa quem você é, mas por conta do sangue de Jesus, todos nós temos acesso a Deus. A morte de Cristo traz um divisor de águas. Aquilo que era restrito a um homem apenas uma vez por ano, foi concedido a toda a humanidade. Esse poder, essa presença, essa unção, um relacionamento tão profundo, que está disponível para muitas pessoas, para todos. Mas infelizmente nem todos usufruem desta unção, nem todos usufruem deste poder, porque o grande objetivo de Satanás é saber que o véu do templo foi rasgado, mas ainda assim manter pessoas atrás do véu. Não existe mais limite. Eu posso ir além, eu posso ter uma vida de poder, eu posso andar no sobrenatural, eu posso ter os pés na terra e a cabeça no céu, eu posso fazer uma oração e qualquer pessoa ser curada, eu posso olhar para o sobrenatural e dizer: olha, eu não tenho medo de você, porque existe uma presença que me move. Podem drenar minha força 24 horas por dia, todos os dias o Espírito Santo vai repor tudo que foi tirado de mim. É simplesmente uma vida sem limite. A gente para em frente à televisão e fica ali bajulando o Super-Homem, bajulando o Homem-Aranha. Na verdade você não tem noção do poder que existe quando você está cheio da glória de Deus. Simplesmente você não para, você não cansa, e se cansa, o Espírito te abraça. É isso que faz homens no Antigo Testamento, no Novo Testamento, antes do dia de Pentecoste, serem frágeis, e depois do poder na vida deles, eles simplesmente não têm medo da morte. Pedro, por exemplo, negou Jesus 3 vezes, mas agora não tem problema em ser crucificado de cabeça para baixo e morrer por uma causa. Por quê? Porque ele rompeu o véu, ele foi além do véu, ele não ficou onde a religião o segurava, ele foi além. A questão é: onde você está? Eu não estou perguntando quantas vezes você vem à igreja por semana, eu não estou perguntando se você carrega a Bíblia, eu não estou perguntando se você é um voluntário, eu não estou perguntando se você fez teologia, eu não estou perguntando se o seu dom está maravilhoso, se você toca um instrumento, se você canta, se você não dança, se você dança. Eu pergunto: você está antes do véu ou depois do véu? Porque Satanás ainda está mantendo pessoas antes do véu. Satanás está segurando pessoas que são filhos de Deus, que têm livre acesso ao Pai pelo sangue de Jesus, vivendo uma vida medíocre, com orações medíocres, assustados pelas mazelas do diabo, assustados pelas imposições das trevas, quando deveríamos estar tomados da glória de Deus, sem medo, com intrepidez na boca e declarando o reinado de Deus. Quando você está antes do véu, você é superficial, nada é profundo.
a gente não ora de forma profunda, a gente não crê de forma profunda. Antes do véu, a gente fica muito no embalo dos outros. Se as pessoas que estão à minha volta têm fé, então eu tenho. É o crente camaleão, que ele vai mudando sua cor de acordo com o ambiente. Então se o ambiente é amarelo, eu fico amarelo. Se o ambiente é vermelho, eu fico vermelho. É o superficial. Eu estou antes do véu. Eu ainda preciso de coisas naturais para me sentir bem. Eu ainda preciso de uma alegriazinha humana. Eu ainda preciso de um tapinha no ombro. Eu ainda preciso que alguém olhe para mim e diga que eu sou importante. Eu ainda preciso que alguém olhe para mim eu não vou ficar nessa igreja porque ninguém me deu a paz do Senhor. Eu ainda estou preocupado com movimentos humanos. O diabo me arrebentando, destruindo minha família, matando os meus sonhos. E eu com um monte de frescura, preocupadinho com o sorriso de um igual, preocupadinho se vão me notar. E o diabo passando a mão em tudo que é seu. E a gente preocupado com discussão idiota. Se o arrebatamento vai acontecer com a igreja aqui, com a igreja lá. Superficial. Ou então a gente vive apostasia. Crente chato. Não acredita em nada, critica tudo. Apostasia é o abandono da fé. Quantos apóstatas temos? Pessoas que se tornaram tão doutores da letra, esqueceram o espírito. Entendem tudo, debatem tudo. A vida da pessoa é um debate. Tudo quer debater, tudo quer discutir, tudo. A vida está indo para o vinagre, está na água da salsicha, no pó do quisuco. Mas está discutindo teologia furada, apostatando a fé, não ora, não sente o arrepio do Espírito Santo. Por quê? Porque está antes do véu. Tem uma aparência de vitória, mas não tem essência. Tem uma aparência de homem de Deus, de mulher de Deus, mas está vazio, está fraco. Ou então a gente simplesmente é um religioso. A gente vem à igreja porque gosta. A gente vem à igreja porque minha mãe falou que eu tenho que ser crente. A gente vem à igreja porque faz parte da nossa rotina. Porque afinal de contas não tem nada que presta na televisão. Vou ficar em casa fazendo o quê? Eu vim para a igreja. É um religioso que se alimenta da igreja e não da palavra. Uma vez uma pessoa falou para mim assim: pastor Diego, eu preciso ser um voluntário na igreja, porque ser voluntário é a minha vida. E eu disse: menos, bem menos. Sua vida tem que ser a palavra de Deus. Não se alimente da igreja, se alimente da palavra. Porque a igreja vai falhar com você, a palavra nunca vai falhar com você. Pastor vai falhar com você, a palavra nunca vai falhar com você. Amigos vão falhar com você, a palavra nunca vai falhar. Quem vive antes do véu não tem autoridade. Cede facilmente ao pecado, cede facilmente às tentações. É fogo de palha. Nada se mantém, começa aquela euforia, aquela situação, mas não tem solidez. Quem vive antes do véu é lento espiritualmente. São orações cansadas. É aquele estado de prostração patológico, onde eu só creio no que vejo. Eu não consigo fechar os meus olhos e ver pela fé. Eu não consigo fechar os meus olhos e dizer: Senhor, eu só vou me levantar desse lugar quando o Senhor me renovar. E eu me pergunto quantos hoje estão fora do véu, estão atrás do véu, esperando que alguém o carregue, esperando que alguém o anime, esperando que o mundo da igreja. Meu irmão, não adianta. Por mais que essa igreja, a gente trabalhe para ter uma igreja leve, uma igreja legal, uma igreja gostosa de congregar, quando você estiver nas suas batalhas, se não for a presença de Deus, você está perdido. Se você não adianta você ligar para mim, não adianta você pedir socorro para o teu líder, se não for o poder de Deus na sua vida, Satanás vai atropelar você de frente para trás, de trás para frente. E a pergunta é: eu ainda estou atrás do véu, por quê? Por quê? Por que eu estou atrás do véu? Contabilizando minha vida por derrotas, uma atrás da outra. A derrota não é quando o inimigo triunfa, porque muitas vezes Deus permite que os inimigos triunfem na nossa cabeça, para gerar um nível de testemunho maior. Sim, existem derrotas temporárias. Sim, existem momentos que para gerar testemunho, Deus deixa os nossos adversários vencerem.
Eu não estou falando da derrota em relação ao inimigo que nos ataca, eu estou falando da derrota dentro de nós. É quando o que fazem contra mim me abala, é quando o que fazem contra mim me faz parar de orar, de crer. Eu estou apático, eu estou um zumbi na fé. Aí é por isso talvez que Jesus diz em Mateus 22:14: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por quê? Por que muitos são chamados e poucos escolhidos? Por quê? Porque muitos, mesmo sabendo que possuem um chamado, escolhem conscientemente não abrir mão de quem são para aceitarem o chamado. Quando a Bíblia diz que poucos são escolhidos, a gente acha que é Deus que fica lá do céu dizendo: eu quero esse, eu não quero esse. Não. Deus não escolhe todos, porque de todos os chamados, nem todos aceitam serem chamados. Não é Deus que faz a acepção, são as pessoas que dizem: é só até aqui que eu vou me entregar só até aqui, porque eu não quero comprometer minha profissão, eu não quero comprometer a opinião das pessoas sobre mim, eu não quero movimentar o meu final de semana, pastor. Eu estou muito bem como estou, eu não quero comprometer a minha rotina, eu não quero comprometer, eu vou para o clube, eu tenho o meu tempo na minha casa. Se eu não conseguir encaixar a vida de Deus no meu tempo, eu estou muito bem. E Deus está dizendo: tudo bem, eu respeito você, mas não queira que eu te use do jeito que você está pedindo em oração. Não queira ir além se você não está disposto a entregar algo que você nunca entregou. Reino de Deus é sim, sim, não, não. O que passar disso provém do inimigo. Deus não tem compromisso com a mornidez. Esse é o problema. A gente quer ir além, a gente quer ter uma fé explosiva, a gente quer orar e ver o sobrenatural acontecer, e entregamos um grão de areia para Deus e queremos que Ele faça tudo. Deus não é trouxa, Deus não é bobo. Todos nós aqui temos um chamado. Você pode ter nascido numa casa terrível, teu pai e tua mãe humanos podem ter sido péssimos. Você pode ter nascido numa periferia humilde, criado por alguém que te maltratou. Você tem um chamado, você tem um chamado. Não há ninguém aqui desprezado, não há ninguém aqui que nasceu para dar errado. Todos nós temos um plano de Deus, um plano que vai fazer a glória dele brilhar em nós, um plano dele que talvez é diferente do meu, mas o plano de Deus sempre dá certo. O plano de Deus sempre termina em honra, triunfo e avivamento. O plano de Deus sempre termina em glorificação. Não tem como dar errado. O problema é que eu não entrego nada, eu não me lanço, eu não me entrego. Eu estou atrás do véu, querendo manter o que era antes, mas depois do que Cristo fez por você e por mim, não tem como ficar com um pé no reino de Deus e um pé no mundo. Ou eu tombo para o lado de Deus, ou eu tombo para o lado do mundo. Não tem como. Alguns podiam dizer antes: olha, o véu do templo está ali, o véu do templo está ali, então eu vou ficar aqui, porque alguém vai lá por mim. Alguém vai lá por mim. Jesus Cristo derrubou todas as desculpas que tinham. Você pode ir por si mesmo agora. Você não precisa esperar pelo pastor, não precisa esperar pelo padre, não precisa esperar pelo bispo, pelo apóstolo, não precisa esperar pelo culto. Você pode dobrar o joelho no banheiro da tua casa, você pode chorar no chuveiro enquanto está tomando banho, você pode chorar lavando tua louça, você pode sentir o poder de Deus onde você estiver, você pode entregar tudo para Ele, crendo que Ele está vivo e reina para todos sempre. E se você crer nisso, eu quero declarar: levanta sua mão para cá. Há um novo limite que você vai romper em nome de Jesus. Deus manda eu gritar desse altar: eu estou pronto para te fazer ir além, eu estou pronto para te fazer esquecer as mágoas do passado e ir para algo além. Você está disposto? Então, como eu faço, pastor? Primeira coisa, para ir além do véu, aumente a sua sede pelas coisas de Deus. Salmo 42, 1 e 2 fala: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Um desejo profundo pelas coisas do Espírito, um desejo profundo pelas coisas de Deus.
um desejo de Deus revelar sua glória a você, um desejo de ter experiências, de orar num nível novo, o desejo de descobrir mais de Deus. É um oceano sem fundo, o desejo de me lançar, de ser guiado por um inconformismo, um inconformado de natureza, que não se sujeita às imposições do diabo, que não se sujeita às ameaças do inferno, e que não mede consequências, não mede esforços. É um revolucionário da fé. Eu quero mais de Deus, eu quero que os meus olhos brilhem, eu quero que o meu coração pegue fogo, eu quero me sentir amado, tão amado que o amor de ninguém vai me fazer falta. Eu quero me sentir tão cheio de Deus que eu me sinto realizado nele. Eu não preciso de um patrão me promover para me sentir realizado. Eu não preciso que alguém me aprove numa prova de concurso para dizer que eu sirvo para alguma coisa. Eu sei quem eu sou na presença de Deus, eu sei quem eu sou no tomado pelo Espírito Santo. Desejo pelas coisas de Deus. Segunda coisa, vencer sua carne. Você sabe quando o véu do templo se rasgou? Quando a carne de Jesus foi ferida. O véu do templo se rasgou quando a carne de Jesus foi rasgada. Não tem novo nível com Deus no pecado. Não tem novo nível com Deus quando a nossa carne é forte. Paulo diz em Romanos 8, 7 e 8 que a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. A vitória sobre a carne implica vencer o seu maior inimigo, que é você mesmo. Você é o seu maior inimigo. Você vencer a carne é lidar com os meus pensamentos, pensamentos que me escravizam numa vida velha, pensamentos que me fazem ser teimoso, achar que Deus vai fazer o que eu quero do jeito que eu planejei. Não vai. Deus não precisa de nada que você planejou, Ele traz à existência o que não existe. Deus não precisa de nada do seu passado, Deus não precisa de nada do que você viveu, Deus não precisa de nada. Ah, pastor, mas a minha vida é complicada porque você está atrás do véu. Ah, pastor, mas a minha história é difícil porque você está atrás do véu. Porque além do véu não tem difícil, além do véu as águas fluem, além do véu o velho não subsiste e o novo aparece, além do véu a carne fica pianinho, quietinha, e o espírito renasce. Eu não ando mais por vontade, eu ando por palavra. Eu não estou preocupado mais com o que eu estou sentindo. Eu não adoro só quando eu estou feliz, eu adoro quando estou feliz, quando estou triste, porque a minha adoração não é adoração de carne. Quem adora pela carne, quando toma um pontapé no traseiro, desvia. Quem adora pela carne, quando o dinheiro acaba, não quer ir para a igreja. Mas quem adora no Espírito, sabe que quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Sabe que quando eu tenho menos, é aí que eu posso mais. Sabe que quando eu perco, é aí que eu encontro. E quando me colocam por último, é aí que eu me torno primeiro. E quando eu sirvo, é aí que eu sou servido. Eu não vivo pela carne. E aí você diz, pastor, como eu faço isso? Encha-se do Espírito, encha-se do Espírito, encha-se do Espírito. O nível de entrega vai fortalecendo o Espírito. Quando a carne se cala, o Espírito fala. Repita bem alto: quando a carne se cala, o Espírito fala. Então eu preciso ter sede pelas coisas de Deus. Eu preciso vencer a minha carne. Terceiro, eu preciso colocar minha vida no altar. Altar é lugar de fogo. Altar é lugar de consumir. O que tem além do véu? Um altar. A Arca da Aliança não é nada mais, nada menos do que um altar. Um altar, não há nada mais importante na vida do que um altar. É no altar que a gente mostra o que é primordial. Alguns colocam um amor humano no altar, alguns colocam uma paixão, alguns colocam um sentimento, alguns colocam um emprego, um carro, uma casa, um filho, uma discussão. Alguns colocam um inimigo no altar. Odeia tanto a pessoa, odeia tanto a pessoa que idolatra a pessoa, vive por ela, vive por ele, acorda pensando nele. Atrás do véu há um altar, e nesse altar só tem um que pode estar lá. A sua vitória começa no altar. A sua vitória começa quando você confessa o que é o mais importante para você. E talvez você tenha uma lista na bolsa dizendo, pastor, eu vou te contar quantas coisas eu tenho que fazer essa semana. Mas a sua cura está no altar. Servir a Deus não é difícil, irmão. Somos nós que complicamos tudo.
Servir a Deus é só colocá-lo no altar e deixar que Ele cuida de tudo. Talvez se você atrapalhasse menos o que Deus tem para fazer, você já tinha estado no novo nível. Talvez se eu atrapalhasse menos a obra de Deus, nós já estaríamos em outros lugares. Então eu preciso ter sede pelas coisas de Deus. Eu preciso vencer a carne. Eu preciso, com todas as minhas forças, colocar minha vida no altar. E quarto e último, eu preciso ter uma experiência com a glória. Veja, quando uma pessoa trabalha, ela trabalha por uma recompensa, não é verdade? Qual é a recompensa de um trabalhador? É o salário. Quando a gente vê aquele salário caindo na conta, a gente fala: puxa vida, valeu a pena eu ter trabalhado. Eu tenho recursos, eu tenho condição de pagar minhas contas. E uma pessoa sadia deve agradecer pelo salário. E quando a gente recebe o salário, a gente começa a trabalhar de novo, porque no outro mês tem um salário. Qual é a recompensa de um crente? Aí você diz para mim: a minha recompensa é morar com Deus na glória. Sim, é uma baita recompensa. Mas Jesus disse que nós teríamos vida em abundância nessa terra. Por que alguns crentes desanimam? Porque eles trabalham para Deus, mas não se dispõem a receber o salário de trabalhar para Deus. E qual é o salário de trabalhar para Deus? É a glória de Deus. A glória de Deus é o salário. É sermos tomados pela glória. A glória que nos faz viver. A glória que preenche o nosso interior. A glória que mata o medo. A glória que me dá convicções espirituais. A glória que faz as pessoas olharem para mim e dizer: você não é mais a mesma pessoa. A sua fé não é mais aquela fé sonsa. Eu vejo força em você. Você mora na mesma casa, ganha o mesmo salário, tem os mesmos problemas, mas você vê uma glória que não combina com o ambiente que você está inserido. É realmente algo que vem do trono de Deus. É algo que não é explicável. Você pode escrever um livro e não vai explicar isso. Você pode pôr numa lousa e não vai explicar. Você pode fazer conta e não vai explicar, porque é o que acontece além do véu. É o que acontece além do véu. Lá em 2 Coríntios 3:13, Paulo fala sobre isso. Olha, Moisés, nós não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para os filhos de Israel não contemplarem o resplendor que se desfenecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece. Quando é lida a antiga aliança, não foi retirado, porque somente em Cristo é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido lá em Israel, um véu cobre o coração deles. Eles têm um limite. No entanto, quando alguém se converte ao Senhor, o que acontece? Quando alguém se converte ao Senhor, não importa se você era traficante, não importa se você era prostituto, não importa se até ontem você mentia, adulterava, não importa se até ontem você bebia, se você entregar sua vida a Cristo nesta noite, o véu é o quê? O véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor é o quê? A liberdade, meu Deus do céu. Assim todos nós, que com a face como? Com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, que estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Eu quero dizer, eu respeito quem ama Moisés, eu respeito os judeus, mas por conta de Cristo Jesus, eu não preciso cobrir nada. Eu não vou cobrir meu rosto, eu não vou cobrir minha oração, eu não vou cobrir minha adoração. Eu sou extravagante mesmo, porque eu entreguei minha vida a Cristo. Aleluia, aleluia. Veja, eu não estou forçando você a fazer nada além do que você queira, mas eu estou dizendo que você não vai além se você não for atrás do véu. Se você continuar com essa vida preguiçosa espiritual, de entregar a Deus apenas algumas coisas e não ter sede pelas coisas de Deus, não vencer o pecado. Se você não sacrificar, não buscar a glória, a verdade é que Satanás vai ofuscar o bom trabalho de Deus na sua vida. Ele vai apagar tudo. E aí nós temos pessoas cansadas, porque se entregam parcialmente, se entregam naquilo que lhes convém,
naquilo que gostam. E essa é a maldição da igreja: fazer o que gosta. Quando a nossa fé é uma fé de gosto, a gente está perdido. Quando a nossa fé é uma fé de sentir vontade, a gente está perdido. Nós nunca deveríamos colocar os nossos gostos na frente daquilo que deveríamos fazer. Nós deveríamos entregar. Ou você acha que Abraão gostou de deitar Isaac no Monte Moriá? Ou você acha que Jesus Cristo achou muito legal ter sido crucificado como inocente numa cruz do Calvário? Deus tem uma vida além para você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem passou pela mente humana o que Deus tem para você. Deus ainda tem surpresas para você. Você acha que está no fim, você não faz ideia do que Deus ainda pode fazer. Mas você precisa ir atrás desse véu. Você precisa passar esse véu. Esse véu onde a opinião das pessoas importa. Esse véu onde qualquer coisinha que sai do lugar te irrita. Esse véu onde qualquer coisa te magoa. Onde você é extremamente egocêntrico. Ninguém pode falar nada, você já fica nervoso. Esse véu de ficar criticando tudo. Eu quero ver aqui, eu quero primeiro conhecer. A tua vida está indo para o vinagre e você quer conhecer o quê? A tua casa está saindo pelas mãos. Você está perdendo o controle de tudo. Eu não quero discutir nada, eu quero me lançar, eu quero me entregar, eu quero viver esse avivamento, eu quero ser tomado pela glória de Deus. Desculpa, eu não quero ser professor de nada, eu quero voltar a aprender, eu quero voltar a aprender a dar glória, eu quero voltar a aprender a dar aleluia, eu quero voltar a ser aluno, eu quero voltar a aprender, eu quero voltar a me trocar, eu quero me despedir de tudo que um dia eu fui, e eu quero viver uma vida nova. E a Bíblia diz que quando Jesus Cristo morre, o véu do templo se rasgou. 3 coisas aconteceram, e aqui eu termino a palavra. 3 coisas. A primeira coisa, a Bíblia diz que a terra tremeu. Fala comigo, a terra tremeu. Quando Jesus Cristo expirou e o véu se rasgou, a terra tremeu. Tudo estremeceu. Houve um reboliço. E quando você rompe o véu, a terra da tua casa vai tremer. Você vai ver coisas se movimentando. Seja do lado espiritual, diabólico, seja do lado do céu. De um lado Satanás vem com tudo, e do outro lado os anjos se guardam com tudo. Eu vou andar num constante terremoto. Eu não sei você, mas aonde eu pisar a terra vai tremer. Aonde eu pisar aquilo que o diabo estabeleceu como terra firme vai começar a tremer. Onde eu pisar, em nome de Jesus, castelos que o diabo levantou vão ruir. Eu serei um terremoto ambulante. A Bíblia diz que quando Jesus expirou, a terra tremeu. Tremeu porque havia vida, tremeu porque havia poder. E quando treme, há avivamento, poder. Atos capítulo 4, versículo 31. Depois de orarem, o que aconteceu? Tremeu. Tremeu por quê? Porque o espiritual abalou o natural. Tem hospital que vai tremer quando você entrar. Tem pessoas que vão começar a respeitar a unção que você carrega. Tem gente que você não vai precisar abrir a boca, elas vão ficar constrangidas de estar perto de você. Tem pessoas aqui ouvindo desaforo, e Jesus está dizendo: vai para trás do véu, que nunca mais vão fazer desaforo com a sua vida. Vai para trás do véu. Você vai sair do autoritarismo para a autoridade. Você não vence gritando, você vence cheio do Espírito Santo. Você não vence batendo boca, você vence tomado da minha glória. Os demônios que estão na vida daquela pessoa vão começar a cair por terra um a um. Vai ter terremoto na sua vida. Levanta a mão para cá. O Espírito Santo vai trazer terremotos. Eu declaro essa unção, essa ousadia. Sabe outra coisa que aconteceu? A sepultura se abriu. A gente lembra de Jesus que ressuscitou ao 3º dia, mas não foi só Jesus que ressuscitou, não. A Bíblia diz que vários santos que estavam mortos também ressuscitaram. Imagina Jesus Cristo ascendendo aos céus, e a Maria dizendo: olha aqui do meu lado, quem é esse aqui? Esse aqui é o Joaquim, morreu faz uns 3 anos. O que aconteceu? Acabou de ressuscitar. Por quê? Porque quando o véu do templo se rasga, os mortos começam a ter vida. Quando o véu do templo se rasga, a morte não pode segurar um homem que vai além do véu. A morte não pode segurar uma mulher que vai além do véu. Existe um poder quando você se enche da unção de Deus além do véu. É o Ezequiel 37, profetiza sobre os ossos secos.
E sabe o que houve também? Primeiro, terremoto, ressurreição. E o terceiro, todos olharam e disseram: põe para mim, por favor, Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 54. Todo mundo disse: solta Barrabás. Todo mundo disse: ele é fajuto. Coloquem uma placa lá em cima da cruz: eis aqui o rei dos judeus. Ele é Elias. Não é Elias não, Elias vai vir socorrê-lo. Mas quando um homem passa do véu, o que eles falam agora? A mesma boca que disse: ele é uma farsa, ele é uma farsa, agora está dizendo: verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Entrega tudo, irmão. Você só tem uma escolha: entrega tudo. Entrega tudo, entrega tudo. Ora com tudo, clama com tudo, serve com tudo, chora com tudo, vive com tudo, tudo. Eu convido você nesta noite a entregar tudo, tudo, tudo. Eu não sei se você era presbiteriano, batista, assembleano. Eu não sei se você era Deus e Amor. Eu não estou falando de placa de igreja. Eu não sei, pastor, eu fui criado fazendo oração silenciosa. Eu fui criado, eu não sei. Eu só sei que há um véu rasgado, e você é um baita de um tolo se ficar olhando para ele. Você tem que passar esse véu hoje. Há um poder para ser liberado, há uma autoridade para ser liberada, há um novo nível. E eu vou sacrificar, eu vou orar. Eu não quero saber mais se gostam de mim. Eu não quero saber mais se gostam da minha casa. Eu não quero saber mais se vão me apoiar. Eu sei de uma coisa: Deus desceu a essa terra, entrou no ventre de uma virgem, viveu 30 anos no anonimato. Com 30 anos ele se batizou, foi ao deserto para ser tentado. Depois de ser tentado, ele formou um exército de 12 homens complicados. Andou por essa terra, curou, salvou, perdoou, santificou, se entregou à sua criatura. Bateram nele, xingaram ele, cuspiram nele. Mas numa sexta-feira, quando Satanás estava celebrando, ele deu o último suspiro e ele disse: a partir de agora não é mais a lei que sustenta vocês. A partir de agora, todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Não precisa mais do intermediário. Não precisa de Moisés, não precisa de Abraão, não precisa de Elias, não precisa de Eliseu, não precisa de Isaías, não precisa de Jeremias. Agora, onde você estiver, a minha graça te alcança, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Eu vou entregar tudo, eu vou entregar tudo, eu vou entregar tudo, eu vou entregar tudo, eu vou orar com tudo, eu vou cantar com tudo, eu vou crer com tudo.